O ópio é um dos principais tipos de analgésico. Ele atua no sistema nervoso central e pode agir para o benefício ou para o malefício. É conhecido desde a antiguidade. Muitas civilizações usavam como sedativo, remédio, anestesia e entre outros. Mas passado algum tempo, eles descobriram que esse remédio pode ser algo muito viciante. Em 1700, John Jones, um médico inglês, escreveu um livro sobre os mistérios do ópio. Nesse livro, ele relata os riscos que o ópio pode trazer à saúde, por causa de substâncias que não foram retiradas durante a preparação do remédio. Esses riscos são a dependência e o mal que essa substância pode causar. Outro autor chamado William Collins admite que o ópio bloqueia o fluxo de mensagens entre os nervos e o encéfalo, tirando a dor. Mas isso pode causar, em alguns pacientes, um efeito tão excitante e confortável que pode virar um vício. Autores diferentes acreditam que o ópio é viciante de qualquer maneira e pode exercer efeito viciante em qualquer um. Mas foi um outro médico, Frederick Sertuner, que descobriu substâncias que provinham do ópio. Através do isolamento de princípios ativos foi descoberta a morfina, que ele admitiu que trazia riscos à saúde. A morfina é um analgésico feito para aliviar as dores e causar uma sensação de bem-estar. A morfina é ingerida, passa pela corrente sanguínea e atua no cérebro, onde lá interage com seus receptores, diminuindo bastante a dor e causando uma sensação de conforto. Quando o efeito passa, a pessoa começa a desejar novamente aquele prazer que encontrou ao tomar o remédio. É aí que começa a dependência. A partir da morfina, foram sintetizadas outras drogas, tais como a heroína e a codeína. A heroína age no sistema nervoso central, assim como as outras, mas é mais forte, fazendo 90% dos seus consumidores dependentes. Sempre se fala de overdoses dessa droga, porque os consumidores querem sempre mais. Lembrando também que a crise de abstinência é violentíssima, causando dores e, em geral, convulsões. A codeína e a morfina têm a mesma estrutura química. A única diferença é que o grupo OH do fenol da morfina é substituído por OCH3 na codeína. E na heroína, esse mesmo grupo é substituído por COCH3. Na morfina, os grupos OH fazem com que ela consiga ter maior solubilidade em água. Mas substituindo eles por acetila, perde-se um pouco da solubilidade, mas é mais fácil de passar pela barreira de lipídios. Por isso que a heroína e a codeína chegam em maior quantidade que a morfina e são mais potentes. Mas o grupo OH é importante para a comunicação com os receptores. Por isso que, quando a heroína e a codeína chegam no cérebro, elas se transformam em morfina. O grupo metila da codeína e o acetila da heroína, que são os substitutos da hidroxila, ajudam a penetração na barreira hematoencefálica, que é composta de lipídios. Por isso chegam em maior quantidade que a morfina. Mas a hidroxila ajuda a interação com o receptor. Como a codeína e a heroína não têm a hidroxila, quando chegam no cérebro, elas se transformam em morfina para interagir com o receptor. A morfina, codeína e heroína podem agir como agonistas para receptores de neurotransmissores. Agonistas são aquelas substâncias que interagem com os neurotransmissores da mesma forma que a substância normal interagiria, pois os neurônios não liberam uma quantidade alta de neurotransmissores para aliviar a dor. Mas quando a droga é ingerida, a pessoa tem a sua dor diminuída, porque aí a droga interage com os receptores dos neurotransmissores para dar mais alívio. O naloxone, quando em contato com o receptor, faz com que a morfina não tenha mais atividade e bloqueia. Por isso é chamado de antagonista da morfina. A morfina interage com o receptor, porque o nitrogênio da morfina está protonado, formando assim um grupo positivamente carregado que, ao chegar no receptor, se liga por interações eletrostáticas com um grupo aniônico do mesmo. E o fenol da morfina também é importante para que ela exerça atividade e se liga ao receptor por ligações de hidrogênio. O naloxone, neurotransmissores e opioides possuem um grupo fenólico e um grupo amina na extremidade da molécula. Nos neurotransmissores, a amina é primária. Já nos opioides e no naloxone, ela é terciária. Mas no naloxone, o grupo ao qual ela está ligada é maior. Esse grupo está impedindo que o naloxone desenvolva atividade analgésica, mas os outros fazem com que seja capaz de interagir com os receptores. E ele ainda ocupa o receptor,
não deixando assim outras moléculas interagirem com ele. Um outro opioide muito bom para o tratamento de pacientes com doença renal, câncer e alívio de dores crônicas é a metadona, que foi introduzida no mercado nos anos 60, com essa mesma finalidade. O bom dela é que ela tem menos efeito colateral que a morfina e a taxa de dependência física e psicológica é menor se comparada aos outros opioides. Essas substâncias são utilizadas mais como drogas do que como remédios e hoje em dia várias pessoas já se tornaram dependentes. No Brasil, vários estudantes de ensino médio e universitário já usam drogas. O pior é que a dependência física de um opioide surge rapidamente na ingestão da primeira dose, mas as crises de abstinência são vistas com o uso regular de um opioide por alguns dias. THC, uma droga que age na alteração da dor. Hoje, aproximadamente 2,4% da população mundial fazem uso da maconha e 9% dos adolescentes brasileiros já tiveram contato pelo menos uma vez com essa droga. O ponto negativo principal é que a maioria dessas pessoas não a utilizam como fins terapêuticos, mas como uma droga recreacional. No Brasil, essa droga é ilegal, mas em alguns países é utilizada com fins medicinais, para diminuir a dor de pacientes com câncer e outras patologias. A maconha não é uma droga tão benéfica assim, seu uso está diretamente relacionado à esquizofrenia. Assim, seus efeitos colaterais são devastadores. Suas substâncias que agem no cérebro podem gerar problemas de concentração e memória, podendo causar assintose crônica, alteração da imunidade e depressão. Sua composição química contém grandes quantidades de tetrahidrocannabinol, um composto que contém 3 anéis, sendo um fenólico, outro com uma função seno e um com uma função éter. Analgésicos de ação local. A aspirina é um grande exemplo de analgésico local, comumente presente no cotidiano de todos nós. Ela é derivada da salicina, que é um glicosídeo natural extraído a partir da salix, um tipo de salgueiro. No entanto, foi necessário diminuir a acidez. Em 1899, Felix Hoffmann sintetizou a aspirina a partir da salicina, acetilando o grupo hidroxila da posição orto, obtendo assim um composto menos ácido. O grande problema desses analgésicos são as automedicações, feitas pelos pacientes que acabam se intoxicando pelo mau uso. A importância dos analgésicos está no fato que o analgésico age bloqueando a síntese de prostaglandinas por acetilação de um resíduo essencial do aminoácido. Com esse bloqueio, elas deixam de ser sintetizadas, não enviando mais a mensagem de dor ao cérebro, inibindo assim a sensação de dor e também a febre. Por isso, os analgésicos são os remédios mais vendidos do mundo e são largamente utilizados como se não existisse efeito colateral. É preciso tomar muito cuidado com esses analgésicos, pois a aspirina, por exemplo, pode causar hemorragia em pessoas alérgicas a ela. O paracetamol pode causar destruição do fígado. Além disso, esses compostos não curam a lesão, apenas impedem que a mensagem de dor chegue ao cérebro. Muitas vezes a dor é tão forte que pacientes misturam analgésicos de ação local com ação central. Misturam a aspirina com a morfina. Nesse caso, os dois sistemas de analgesia são ativados.